A universidade é também um espaço para a construção da diversidade, do respeito e da inclusão. Na Universidade Federal de Santa Maria, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UNEABI, desenvolve ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e indígenas e ao enfrentamento ao racismo. No TV Campus Entrevista, vamos conversar com a Ângela Souza de Lima, técnica administrativa em educação da UFSM e coordenadora institucional do UNEABI. Eu sou Eliandro Martins, estudante de jornalismo da UFSM, e hoje nós vamos falar sobre o UNEABI e sua contribuição na promoção da igualdade racial dentro da UFSM. Olá, Ângela, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. É bom recebê-la para conversar sobre o UNEABI e os trabalhos desenvolvidos aqui dentro da UFSM. Quero agradecer muito, Eliandro, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente dialogar sobre as práticas, os fazeres do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ângela, o UNEABI já existe há mais de 20 anos. O que é o UNEABI e quais são as principais pautas do UNEABI? A gente já existe desde 2003 na Universidade Federal de Santa Maria. O núcleo ele foi constituído a partir de professores em relação com os movimentos sociais, em articulação com os movimentos sociais, justamente para o combate ao racismo e para a questão da promoção da equidade e da igualdade e para a luta pelas ações afirmativas. O UNEABI ele surge em 2003 e em 2007 a universidade ela é uma das pioneiras no Brasil nas cotas raciais e o UNEABI foi um ator fundamental naquele processo. A gente sempre destaca o papel da professora Carmen de Leacil, da professora Maria Rita Pi e de vários outros e outras integrantes do UNEABI à época e dos movimentos sociais que lutaram naquele processo das cotas, que foi um processo muito difícil, tanto é que institucionalmente foi por votação e a gente foi por um voto, e o voto de Minerva, o voto do reitor da época, que a gente conseguiu a implantação das cotas aqui na universidade em 2007 para começar a valer em 2008. E o UNEABI teve todo esse processo, foram muitas aulas públicas, muito debate, foi um processo bem dialógico dentro da universidade e a gente esteve nesse processo, eu digo a gente enquanto UNEABI, porque eu não estava no momento, mas foi porque foi um enfrentamento muito grande que teve na cidade. Para ter uma ideia, foi uma luta contra um exército contra cotas que teve na cidade, porque esse exército contra a cota representava um segmento da sociedade que não queria a inclusão de cotas raciais, até por questões econômicas, lutou para que não tivesse. Mas os movimentos sociais, a universidade, várias entidades e o UNEABI, entre eles, estiveram à frente desse processo e hoje a gente tem essa diversidade, não está bem aquém do que a gente ainda luta, mas a gente já vê essa diversidade, essa pluralidade dentro das universidades e aqui não é diferente. Mas com a implementação das cotas vem os desafios, porque não é só o acesso. A gente não quer só acesso nas universidades, a gente quer permanência. A gente precisa e necessita que os nossos alunos tenham um ambiente, tanto alunos como discentes, como tais também, porque hoje a gente também tem as cotas raciais no serviço público, então a gente precisa de um ambiente
que a gente não encontre o racismo, que infelizmente é o racismo institucional, ou as outras várias vertentes do racismo, que começa com o racismo estrutural e tem os seus outros segmentos do racismo, né, que a gente precisa combater. E como a universidade ela não é a parte da sociedade, o que acontece? Como a gente ainda tem uma sociedade, infelizmente, ainda muito racista, ainda onde a cor da pele ainda dificulta e cria muitas desigualdades, aqui a universidade não seria diferente e a gente luta cotidianamente tanto para combater o racismo como para afirmar as ações afirmativas, né? Para mantê-las e para ampliar também as ações afirmativas dentro da universidade em diálogo com a sociedade. Como o NEABI leva as ações além da universidade, né, atendendo a comunidade externa? A gente trabalha no tripé ensino, pesquisa e extensão. E a nossa extensão, ela tem vários projetos. A gente tenta fazer esse papel da extensão, eu sempre digo que do arco para fora, assim, aonde a gente consiga abranger um número elevado de entidades. Hoje a gente tem o programa Manuel Quirino, a gente tem um projeto que se chama Tecendo Novos Saberes, que é uma parceria com o Ministério do Trabalho, MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente tem vários cursos, como designer de moda afro, a gente tem produção cultural e panificação. E todos esses nossos cursos, a gente traz essa especificidade de trabalhar as relações étnico-raciais. Esse curso a gente já tem em várias cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Pelotas, Nova Palma, São Cepé, Caçapava do Sul, Santa Maria, e a gente leva para as comunidades quilombola, para os terreiros, para o povo de carnaval, para as periferias das cidades, que é para a gente levar essa nossa pauta. Eu nunca vou esquecer um dia que eu fui chamada, porque infelizmente o senso comum tem algumas ideias que elas são recorrentes pelo processo histórico da escravização que o nosso país passou. E uma abolição que até hoje ela é incompleta. Então, com isso a gente tem várias complexidades e desafios no cotidiano. E um deles, eu fui chamada num dos cursos porque tinha um senhor que ele problematizava que ele foi lá para aprender a fazer pão e tinha que falar sobre a questão racial, falar sobre racismo. E daí eu fui lá, conversei com a turma e daí eu disse para ele, pois é, né? Esse pão, ele tem um duplo significado, um duplo objetivo. Além do senhor aprender a fazer, vai sair daqui craque na panificação, o senhor vai sair antirracista, assim. E daí conversamos, assim, e ele entendeu, assim, foi um diálogo, assim, muito produtivo, assim. Porque é isso, eu acredito no processo pedagógico, porque é através desse processo pedagógico que a gente vai chegar em mais pessoas, vai conseguir mostrar o porquê que a gente combate o racismo, o porquê que uma sociedade diversa, a gente tem mais a ganhar e o respeito acima de tudo, né? Então, a gente tem várias ações, a gente tem, além desses, a gente tem o projeto Conectando Futuros, que a gente é através do sistema penal e que a gente também trabalha as questões raciais e a inclusão digital para as pessoas que estão no sistema penal. A gente tem esse projeto, a gente tem desenvolvido ele em Canoas, Sapucaia, agora aqui em Santa Maria, a gente começou uma relação com o sistema aqui para também trazer esse curso para Santa Maria, já tivemos as primeiras reuniões e
Também outros vários projetos como da escola, porque a gente, como falei anteriormente, acredita muito na educação, a educação como uma vertente transformadora. Então eu acho, penso, né, que através da educação as pessoas se transformam e em elas se transformarem, elas conseguem transformar a sociedade, o local onde vivem, né? Então a gente tem nas escolas dança, através da dança, principalmente porque as nossas meninas negras, nossas crianças e adolescentes, principalmente meninas e adolescentes negras, elas têm sofrido muito. Além de assistente social na Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora institucional do NEABI, eu sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado e também sou vice-presidenta do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. E a gente faz em conjunto várias atividades nas escolas e a gente tem visto assim o grande número de casos de racismo envolvendo principalmente as meninas, onde a cor da pele, os cabelos tem se tornado um problema aos olhos da branquitude, porque a gente tem que falar, as pessoas às vezes elas invertem esse discurso quando a gente fala em branquitude, quando a gente fala nisso a gente não tem aversão a pessoas brancas, muito pelo contrário, as pessoas brancas têm que ser nossas aliadas nessa luta, porque se não tiver essa luta que sejam aliados, a gente não vai conseguir combater esse racismo, mas é esse sistema de privilégios. Quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando num sistema de privilégios, que só pela pessoa ter nascido branca, ela já tem privilégios que as pessoas negras, infelizmente, ainda estão na base da pirâmide, na violência. Se for ver as taxas de feminicídio, 62%, mais de 60% são mulheres negras. Se tu pensar que de cada 10 mulheres mortas pelo feminicídio, 6 são mulheres negras. Se for ver na violência obstétrica, se for ver na renda, se for ver agora, segunda-feira saiu os dados da violência digital, que esse ano aumentou em 188%, e sendo que 48% das vítimas de violência digital são mulheres negras. Então a gente tem que repensar essa sociedade, que as desigualdades, o peso dessa violência e desse crime tem um corpo e tem um gênero, e são as mulheres negras. Você está mais ou menos há um ano na frente do NEABI. Durante esse tempo que tu está ali no NEABI, né, dá para ver o trabalho que tu tem desenvolvido, né? E tu viaja bastante, né? E são muitas conquistas, muito trabalho. Dentre essas várias conquistas que tu já teve durante esse teu trabalho em frente ao NEABI, e também, agora que tu comentou, em projetos fora também do NEABI, qual é o que te chama mais atenção, assim, que tocou mais em ti, assim, durante esse processo? Eu digo que no NEABI a gente é um processo coletivo, né? A gente não consegue fazer nada sozinhas. E a gente tem uma coordenação ampliada. Anteriormente, a gente era representação discente, docente e de tais. Hoje a gente ampliou e também representação dos movimentos sociais anteriormente. Agora a gente tem uma coordenação mais ampliada, onde tem coordenação institucional, administrativa, de fomento, indígena, e outras, interseccionalidade, a representação quilombola, entre outras, assim, me desculpa se eu deixei alguém de fora, mas é bem ampla a nossa coordenação, porque é isso, a nossa temática, ela precisa desse enfrentamento, e esse enfrentamento, ele tem que ser coletivo, e por isso que no NEABI a gente não faz nada sozinho, é tudo coletivamente. Eu chego na universidade em dezembro de 2021,
E em seguida, ali, início de 22, eu já encontro o professor Anderson Machado, que tem sido uma presença muito forte no NEABI, e hoje com uma conquista que nós temos a partir do NEABI, que é uma assessoria de promoção da igualdade racial ligado ao gabinete da reitoria, fruto das lutas, das demandas do NEABI. Outra conquista também que a gente teve foi o espaço, porque lá em 2022, quando eu me somei ao NEABI, a gente fazia as reuniões, era descentralizada, não porque a gente queria, mas porque a gente não tinha lugar. Então, a gente ia pedindo de centro em centro. Quem nos emprestava a sala, ali eram as nossas reuniões. Então, depois a gente conquistou. Agora a gente está há 2 anos no espaço anexo à Biblioteca Central, que é uma conquista, onde também outra conquista é o nosso primeiro servidor indígena da Universidade Federal de Santa Maria, que também é uma bela conquista. Então eu não vou conseguir falar de uma conquista, de algo assim, algo que me dá muita satisfação é ir para os territórios. Eu digo que eu sou cria do território, liderança comunitária, antes de chegar na universidade. Eu digo que a minha militância me trouxe até aqui. E quando eu chego aqui, uma autora que eu gosto muito, que ela é ponta de lança do movimento ao qual eu sou dirigente nacional, Lélia Gonzalez, ela dizia que aonde a gente chegar, organização já, que a gente tem que se organizar. E é isso que eu tenho feito com os meus pares, e principalmente com as mulheres negras. Lá no NEABI a gente tem um grupo de leitura, através de um coletivo que nós temos, que é o coletivo Carolina Maria de Jesus, onde são mulheres negras e indígenas também, que estão à frente desse grupo de leituras, justamente para a gente também debater, porque é um dos papéis do NEABI, também debater os currículos da universidade. Também a gente tem um epistemicídio muito grande, que é um apagamento das leituras de autoras e autores indígenas, negros, quilombolas, e a gente precisa fazer essa incidência, porque se a gente tem a ZERER, que é o estudo das relações étnico-raciais, a gente precisa incidir dentro das licenciaturas, dentro do bacharelado. A gente é uma instituição formadora, então a gente tem um papel muito importante de entregar pessoas com essa visão de sociedade, com essa visão que a gente não pode ter racismo, não pode ter machismo, não pode ter LGBTfobia. Então, combater essas questões a partir do currículo é muito importante. E o NEABI tem feito esse desafio também. A gente tem trabalhado também a partir das pós-graduações, a questão da gente não só fiscalizar, mas contribuir também, porque os coordenadores vêm nos acionar para a gente contribuir nos editais, para ver se as ações afirmativas estão contempladas. Então, são vários, como os currículos. Agora, ontem, a gente teve a apresentação do TCC, não, antes de ontem, a gente teve a apresentação do TCC da primeira estagiária de serviço social, que é da minha área, do NEABI, e ela discutia justamente a questão da ZERER nos currículos do serviço social. Então, é uma contribuição também do NEABI, que ao esses estudantes, esses discentes virem para o NEABI, a se apropriarem do que a gente está discutindo aqui dentro da universidade, fora, e fazer estudo, fazer pesquisas que contribuam para que a gente tenha realmente efetivada essa universidade antirracista, porque é a nossa busca incessante. Eu digo que eu me levanto todos os dias em busca de uma sociedade, e agora, há 4 anos... como TAI dessa universidade antirracista na prática, que eu estou no meu trabalho profissional, né?
desde que eu entrei na universidade, mas que nos movimentos sociais, no meu cotidiano, há muitos anos eu busco essa sociedade antirracista. E agora na universidade não seria diferente, porque, como disse anteriormente, não é possível que a cor da pele de uma pessoa o faça tão desigual das outras. Porque se for em qualquer número, como eu já mencionei anteriormente, qualquer número é a população negra que tem sofrido nesse processo de escravização que teve no Brasil, que nos coloca em tão pé de desigualdade. E a gente luta cotidianamente para que as nossas mulheres não sofram violência, para que os nossos estudantes, que os cocares, porque a gente também tem um processo de efetivação, que a gente era NEAB antes, hoje a gente é NEABI, em função da pauta indígena, fundamental na nossa sociedade. Então, a gente tem um processo de sempre lutar pela pauta indígena e a pauta negra nos nossos processos, tanto de ensino, pesquisa, extensão, gestão, porque outra luta que o NEABI faz, a gente tem um decreto onde diz que 30% dos cargos de gestão do executivo, e a universidade é uma autarquia, 30% tem que ser de pessoas negras. E a gente está muito longe. A universidade está muito longe. Tem uma discrepância muito, muito significativa. É só olhar os números da universidade e ver quantos professores brancos nós temos e quantos professores pretos e pretas nós temos na universidade. É uma discrepância de 2.000 para 8 pessoas. Então, a gente está muito longe dessa universidade diversa em todos os setores, em todos os segmentos da universidade. Então, enquanto esses números, enquanto esses dados, a gente está muito longe de igualar, mas enquanto a gente não consegue mais diversidade, a gente não vai arredar pé da luta. Como funciona o financiamento do NEABI, os valores para promover as atividades do NEABI? Esses valores saem da universidade ou de fontes externas? A gente tem diversas fontes, assim. Como a gente tem um trabalho muito espraiado, até pelo Rio Grande do Sul, né? A gente faz muitas parcerias. A gente tem o nosso recurso da Pré, porque o NEABI hoje ele está na Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente tem esse recurso que é da própria instituição, mas como ele não é suficiente para as nossas ações, a gente faz outras parcerias, como Conectando Futuros, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Tocantins. A gente faz essa parceria. No Tecendo, a gente tem a parceria que o fomento é do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente também tem emendas parlamentares, né? O ano passado, a gente desenvolveu o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, que foi um evento com muito volume, tanto de pessoas como de infraestrutura. Então, a gente precisou de bastante recurso e foi através da emenda da deputada Denise Pessoa, que nos submeteu uma emenda para a universidade para que a gente conseguisse administrar para esse evento. E esse ano a gente tá trabalhando em muitos projetos, como os bolsistas, como infraestrutura, com uma emenda da deputada Reginete Bispo, que fez essa submissão dessa emenda para que a gente pudesse tocar muitos projetos dentro da universidade com as comunidades, assim, para que a gente leve a nossa pauta e esse combate ao racismo, esse fomento das ações afirmativas, principalmente para as comunidades, através dessas parcerias, assim.
tanto como com a deputada Denise Pessoa, com a deputada Reginete Bispo, com os ministérios também. O Ministério da Igualdade Racial tem sido muito parceiro também. A gente tem várias parcerias com o Ministério. Agora a gente tá para assinar 2 TEDs com o Ministério da Igualdade Racial. Vem muita novidade por aí, novidade boa, e a nível nacional, a gente vai ter uma incidência a nível nacional, que é para isso, assim, para a gente poder fortalecer essas pautas dentro da universidade, e como a gente faz esse diálogo e essa articulação com a sociedade, com a comunidade santamariense, com os arredores. A gente tem várias cidades da Quarta Colônia que tem várias comunidades quilombolas, assim, e a gente faz esses trabalhos, assim, porque a gente faz muito trabalho com a educação, com essas escolas e outras entidades que façam um trabalho anual junto ao NEABI. Como a gente quer muito fortalecer a Lei 10.639 e a 11.645, que elas falam da questão da história e da cultura afro e da história e da cultura indígena, a gente não pode fortalecer essas entidades que trabalham assim fragmentados, que só em novembro, só em abril lembram que tem indígena, só em novembro lembram que tem pessoas negras. Não, a gente tem feito ao longo do ano, assim. A gente tem um trabalho que eu tenho um carinho muito especial, uma escola lá de Dilermando de Aguiar, aonde infelizmente, né, a gente teve lá uma situação aonde um gestor disse que naquela cidade era a única cidade no Brasil que não tinha racismo. Que lindo, né? Uma cidade não ter racismo é o nosso sonho, estamos em busca disso, mas infelizmente não é assim. E a partir dali a gente foi muito acionado pelo corpo docente, e a gente tem feito um trabalho numa escola lá, e a gente vai lá na escola, assim como e agora por último a gente levou os alunos lá em Nova Palma, na comunidade quilombola Vovó Isabel, a gente mostrou lá na escola várias lideranças, mulheres quilombolas, e depois a gente foi mostrar as lideranças quilombolas atuais que atuam lá dentro da comunidade, para as crianças e adolescentes ter essa vivência. Então é isso, assim, é na prática, assim, como eu sempre digo, a teoria e a prática, elas têm que ser aliadas, assim, e o NEABI tem feito isso, assim, para a gente ir em busca dessa universidade, dessa sociedade antirracista. Ângela, como os estudantes e servidores e comunidades externas conseguem acessar os trabalhos do NEABI e participar também? Hoje, com o digital, né, a gente está lá no Instagram também, então pode nos acompanhar através do Instagram do NEABI, o FSM, e também a gente tem encontros, até por sinal, não sei quando é que vai passar essa entrevista, mas no dia de hoje a gente tem a reunião às 16h30 na sede do NEABI, que é anexo à biblioteca central aqui da UFSM, mas acompanhe pelos canais do Instagram, que é por ali que a gente divulga as nossas ações. Ali tem muitas ações que são desenvolvidas pelo NEABI, e ali vai ter os dias de reuniões e também pessoalmente, assim, porque a gente recebe muita visita, as escolas têm ido muito nos visitar, até tenho dado entrevista para a galera que tem feito trabalhos tendo como referência o NEABI, o mestrado também, várias turmas de mestrado, as professoras e os professores
levam os alunos para terem aula lá no NEABI, para a gente contribuir nessas aulas também, né? Porque a gente tem que falar sobre os determinantes, os marcadores sociais. Então, lá indo pessoalmente também, anexo à Biblioteca Central, no canal do Instagram, vão encontrar o NEABI da UFSM. E todas e todos são bem-vindos ao NEABI a se somar conosco nesse combate ao racismo. Ângela, eu gostaria de agradecer, né, por você vir até aqui, o TV Campus Entrevista, né, compartilhando com a gente aqui sobre os trabalhos desenvolvidos pelo NEABI. Dá para ver que a gente tem muito mais assuntos, né, e o nosso tempo está terminando, né. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, né, e o TV Campus fica por aqui, né. Até a próxima semana. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. Agradeço muito por ter tido a oportunidade de vir aqui socializar um pouquinho do nosso trabalho no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esse foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Hoje conversamos com a Ângela Souza de Lima, técnica administrativa em educação da UFSM e coordenadora institucional do NEABI.